Eu vou começar do começo. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Janaína, eu tenho 44 anos. Eu comecei a minha jornada na educação, né? A minha primeira formação é magistério. Eu me formei em 99. Em 2002, eu me formei em pedagogia pela Unip. E 20 anos depois, eu resolvi largar a escola. Brincando, não é que eu larguei a escola. Foi um encontro que eu tive, que em 2021 eu entrei numa turminha, quer dizer, a turminha me encontrou e eu tinha um aluno T21, o João, e foi João Pedro. E foi assim, o João que acabou abrindo meus horizontes para a educação especial, a educação inclusiva, a olhar para as crianças neurodivergentes, para crianças TEA, T21, TDAH, enfim, com um olhar mais individual. E eu sou mãe de 2 meninas, uma delas está ali, a Bela, está escondida. E a Alicia, a Bela tem 5, a Alicia tem 7. E essa sou eu. Também, depois que eu fiz psicopedagogia, eu fiz especialização em ABA. E, ultimamente, eu estou num grupo de estudo que começou em agosto, que é um estudo específico sobre a alfabetização de crianças TEA. Bom, para a gente começar, uma pergunta para vocês. Para vocês, o que um psicopedagogo faz? Meu filho é TEA e TDAH. Então, ele tem o nível de suporte dele, pode ter uma outra criança igual a ele, mas eles são seres únicos. Aliás, todos somos. Então, você vai observar, né? Você tem uma carreira, né? Uma bagagem extensa. Então, você vai observar ele, quais são as habilidades que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem. E você vai tentar unir exatamente isso, a psicologia, para poder entrar na cabecinha dele, no mundo dele, mais essa sua bagagem de pedagoga e tentar alfabetizar ele da maneira com que ele consiga, né? Isso, De forma adaptada, que se fala muito. exato. Esse é o ponto. Então, eu vou observar o Enzo, eu vou entender como ele aprende, de que forma que ele aprende, e dessa forma, eu observando o comportamento dele, a forma como ele aprende, é que eu vou criar recursos para que ele consiga adquirir X conteúdo, X habilidade. É isso mesmo. Por que eu estou perguntando isso? Porque acontece um pouco de confusão, né? Quando eu peço, que eu solicito para os pais, me traz a lição de casa dele, eu preciso olhar os cadernos. Gente, não é que eu quero dar aula de reforço, né? Eu posso dar aula de reforço, não tem problema nenhum. Mas qual é a minha intenção de olhar o material? Porque eu preciso ver qual é o conteúdo que está sendo apresentado para essa criança, de que forma que está sendo apresentado. E se ele não está conseguindo absorver, então precisa mudar. Ou, se desse jeito que a professora está fazendo, está tendo resultado, então vamos seguir nessa linha. Então, é assim, apenas para analisar o material. Mas eu posso mandar a lição de casa para você fazer junto com ele? Pode, claro, né? Mas assim, tem dia que ele vai fazer, que vai fluir a sessão numa boa. Agora vai ter aquele dia que ele não vai estar afim. E como aqui eu sou a tia Jana, eu não sou a pro. Então ele fala assim: eu não quero fazer lição com você, então não vamos fazer, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Porque existe um pouquinho essa confusão, né? Então, vamos lá.
Então, o que um psicopedagogo faz? Como que é o trabalho do psicopedagogo com crianças TEA? Eu coloco crianças TEA, mas isso vale para qualquer outra questão, tá? Então, primeiro, a gente avalia como essa criança aprende. Eu vou avaliar de que forma acontece a aprendizagem dessa criança. Tem criança, quando a gente estava na escola, não tinha aquele amigo que pegava o caderno dele e estava todo em branco e ele tirava nota 10 na prova? A gente falava, como pode? Por quê? Porque ele prestava atenção na aula, porque ele via o que o professor estava escrevendo e porque ele prestava atenção escutando. Então, para ele anotar, não é importante, não é a forma como ele aprende. Agora, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu aprendo escrevendo. Eu aprendo lendo e escrevendo. Então, se eu não anotar, esquece. Isso também acontece com criança, não dessa forma como eu expliquei agora, tá? Isso é só para a gente poder entender que existem diferentes formas da pessoa adquirir o conteúdo, tá? A mesma coisa acontece com criança. Tem criança que vai, eu gosto do Bob Esponja. Aí o terapeuta vai lá e monta um monte de material, tudo com o Bob Esponja. Porque aquele é o hiperfoco da criança. Eu quero que ele se interesse por isso, então eu vou usar o hiperfoco dele nas atividades. Eu vou fazer letrinha do Bob Esponja. Vou, se precisar, a gente faz, tá? Eu investigo o comportamento. Então, eu vou observar, eu vou ver por que ele reage dessa forma, né? Quando tem a recusa de alguma situação, por exemplo, já vi criança de sentar e ver uma folha com linha, eu não quero fazer. Falei, mas eu ainda nem falei o que a gente vai fazer. Tá, mas eu não quero. Por quê? Porque de alguma forma, uma folha com uma linha para aquela criança já cria uma recusa. Então, eu vou investigar o porquê desse comportamento, né? Isso é só um exemplo. E vou elaborar estratégias de intervenções. Então, se eu tiver que confeccionar o material X para atender o Enzo, eu vou. Se eu tiver que criar um livrinho de história para dar um suporte para o João, eu vou também. Né? Então, a gente elabora estratégias que façam com que aquela criança consiga adquirir essa habilidade, consiga compreender esse conteúdo. Aqui na clínica, desde agosto, quando eu comecei esse grupo de estudo que eu estou fazendo, eu implementei um programa de alfabetização. Por quê? Eu observei muitas mães me procurando. É porque eu acho que meu filho nunca vai ler. É porque ele tem dificuldade e ele não consegue ler as palavras. Ele sabe A, E, I, O, U, ele sabe todas as letras do alfabeto, mas na hora de juntar ele não consegue. Ou, meu filho tem 2 anos e meio, ele já lê. Ele lê em português e inglês. Faz conta de cabeça. Tudo bem, eu acredito, ele realmente lê. Mas ele entende o que ele está lendo? Essa leitura é de forma funcional? Ele vai conseguir usar isso na vida dele? Porque não adianta nada ele ler ali vestiário masculino. Ele não sabe nem o que é vestiário e nem o que é masculino. Para ele, só uma frase na porta. Né? Então, eu preciso que ele entenda que naquele lugar é onde os homens se trocam. Ele compreendeu o que está escrito, né? E uma coisa que eu acabei pulando, me desculpa, como que o psicopedagogo também vai auxiliar junto à escola, dando esse suporte, né? Então, por isso que quando eu falo, eu vou avaliar o seu filho primeiro. Mas quando que você vai falar com a escola? Daqui a uns 2 meses, se houver necessidade, né? Por quê? Porque não adianta nada eu chegar a conversar com a coordenadora pedagógica, ela vai falar assim, olha,
o aluno tal, ele é assim, 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 assado. Tá, ele é assim na escola. Numa sala com 20 crianças, onde tem uma professora, uma auxiliar. Só que é diferente uma criança num ambiente que tô só eu e ele, né? Que é 1 para 1. Então, quando ele tá num ambiente com mais pessoas, ele tem um comportamento. Quando ele tá num ambiente só comigo, o comportamento vai mudar. E aí eu vou entender de fato qual é a dificuldade. Tudo bem, tem a questão de socialização, de interação social. Ok, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar depois. O importante agora é entender o porquê que ele não está conseguindo entender que A é o A, né? Então, por isso que às vezes demora esse contato meu com a escola, porque eu preciso conhecer a criança. Aí eu vou conversar com a coordenadora, com a professora. Eles vão falar, porque o aluno X, ele é assim, assim, assado. Ah, verdade, já observei esse comportamento comigo, mas aqui eu fiz isso e deu certo. Por que você não tenta fazer isso também? Né? Então, a gente já pode trocar a figurinha ali. Eu conhecendo e ela me mostrando o que ela conhece da criança. Voltando ao programa de alfabetização. O livro que eu estou estudando é esse aqui, eu vou passar para vocês. São 3 volumes, tá? Esse aqui é o primeiro e o segundo, o terceiro eu não trouxe. E ele é da autora Daisy Serra. E ela traz nesse livro, de um jeito muito fácil de se entender, ela fez um estudo que levou 15 anos, esse estudo, com crianças autistas de diferentes classes sociais, de diferentes faixas etárias, e ela desenvolveu um método, uma metodologia baseada no método fônico. O método fônico é que a gente usa o som, né, das letras para alfabetizar. Então, como que isso acontece? Eu vou explicar rapidinho. Como que isso acontece? Antes de eu pensar em alfabetizar uma criança, eu preciso que essa criança tenha algumas habilidades prévias adquiridas, né? Então, que habilidades são essas? Eu faço uma avaliação, essa avaliação leva em torno de umas 2 ou 3 sessões, depende muito da criança, da resposta que ela me dá. Então, eu vou avaliar o olhar, né? Então, eu vou avaliar se a criança ela olha nos meus olhos e se ela mantém o olhar por alguns segundos, se ela consegue comunicar alguma coisa para mim através desse olhar. Então, por exemplo, se ela não gostou, se ela está feliz, né? Outra coisa, se quando eu peço para ele olhar em algum ponto específico, vamos supor, eu peço para ele olhar e falar assim, olha aqui essa estrela. Se ele vai acompanhar o meu dedo e vai olhar para a estrela. Jana, por que que meu filho tem que fazer tudo isso? Porque quando eu pedi para ele olhar, olha aqui no cartaz a letra A, né? Então, que ele vá conseguir ter essa habilidade física para fazer o que eu estou pedindo. O sorriso responsivo. Então, assim, se quando eu brinco com a criança, se eu faço coceguinha na criança, se ela vai sorrir para mim, se ela vai olhar para mim. Ou se, por exemplo, se às vezes a criança, eu faço coceguinha e ela simplesmente não tem reação nenhuma. Então, assim, a coisa de tocar, de fazer cócega, de provocar o sorriso não vai ter uma... como é que eu posso dizer? Que não vai causar nenhuma reação na criança. Comportamentos de atenção compartilhada. Então, se eu vou chegar para a criança, se eu pedir para ela falar assim, coloca a mão na cabeça como eu estou fazendo.
se ela vai conseguir imitar esse comportamento. Ou se eu vou chegar para ela e falar assim, vem cá, segura o lápis e faz aqui o traçado. Sobe, desce e corta. Eu estou pedindo para ela fazer a imitação do traçado da letra A, da vogal A. Então, eu preciso ter certeza que a criança é capaz de fazer o que eu estou solicitando para que eu consiga alfabetizá-la, porque não adianta nada eu pedir para ela, falar assim, olha aqui no papel, acha para mim, circula para mim só a letrinha A. Se quando eu peço para ele localizar uma borboleta amarela num desenho e ele não consegue. Entendeu? Então, são habilidades que a gente vai avaliar através de desenho, de jogo, de qualquer recurso, mas que quando eu for utilizar isso para uma alfabetização, é extremamente importante que ele o faça. Outra coisa também são as avaliações complementares, né? Então, nível de ansiedade, atenção, linguagem e percepção. Eu não consigo alfabetizar uma criança que não é verbal. Não da forma tradicional funcional, né? Eu consigo, sim, ensinar uma criança a ler e a escrever. Obrigada. Como teve aquele caso no Instagram, que os pais tatuaram o alfabeto no braço, né? Não sei se vocês viram esse vídeo. E aí a criança apontava as letras para formar a palavra do que ele queria dizer, do que ele queria comunicar para os pais. Isso é uma forma de alfabetização? Ele pode usar para se comunicar? Pode. Isso é funcional? É. Ele não é verbal? Não. Mas ele aponta, ele sabe como formar uma palavra, certo? Certo. Então, por exemplo, como que eu vou pedir para uma criança se concentrar numa atividade se ela não consegue ficar 2 minutos parada? Então, eu também preciso avaliar o tempo de atenção, o nível de ansiedade dessa criança. Porque, vamos supor, eu avaliei o Zezinho e ele consegue ficar 3 minutos concentrado numa atividade. Eu consigo fazer ele aprender alguma coisa em 3 minutos? Consigo. Mas tem que ser aquela atividade assim, papus. Terminou? Vai brincar, vai fazer alguma coisa, vamos fazer outra. Outra atividade que vai levar 3 minutos para ele realizar. Porque passados 3 minutos, ele cansa, ele perde o foco, ele perde a concentração e não valeu de nada. Porque a hora que fica chato, a gente perde o interesse. Isso vale até pra gente. Quando tá numa palestra, que a palestra fica chata, ficou chata, a gente perde o interesse, a gente já tá encostado, já tá querendo dormir, já tá olhando o celular, né? Então, isso também acontece com a criança. Se a atividade ficou chata, esquece. Perdi a linha, perdi a sessão ali. Por isso que a gente avalia o tempo de atenção. Linguagem, se ele tem alguma dificuldade de linguagem, por exemplo, se eu entendo o que ele fala, se ele tem uma dificuldade de pronunciar algumas letras. Eu dei o exemplo hoje de um menininho muito fofo que tem aqui. Ele tem dificuldade de falar a letra A, ele não fala a letra A. Então, eu estou ensinando para ele falar a letra A. Por exemplo, eu mostro a figura do avião. Ele fala vião. Ele come o A. Então, como que eu vou ensinar para essa criança que avião começa com a letra A, sendo que para ele é vião? Mesma coisa, eu mostrei para ele a figura do abacaxi. Eu falei, Lu, o que é isso? Ele virou para mim e falou assim, é abacaxi. Eu falei, é fofo. Não dá vontade de corrigir, mas eu preciso corrigir. Aí eu falei para ele, Lu, abacaxi. Olha a minha boca quando eu falo, olha, abacaxi. Oi, temos uma estrela.
E aí eu falei para ele, eu falei assim, então vamos falar junto comigo. Abacaxi. Aí ele já tá falando a letrinha A antes das palavras. Aí eu, Lô, que figura é ele? Essa aqui, ele, acabaxi. Eu falei, é isso aí. Falou o A, pra mim tá ótimo, me deu o que eu queria. Mas eu preciso corrigir. Não posso deixar ele falando acabaxi. Depois disso, então, como eu falei de perceber, né, a imagem. Se eu pedir para a criança encontrar uma borboleta amarela numa imagem, ela tem que conseguir. Isso também é de percepção, tá? Agora, como que acontece de fato a alfabetização, né? Como que eu vou fazer isso com as crianças? Então, eu começo primeiro apresentando as vogais. Então, eu começo primeiro apresentando a vogal A e a vogal I, ao mesmo tempo. Por quê? Porque a criança, principalmente a criança TEA, ela precisa comparar uma coisa com a outra. Para ela, a compreensão fica mais fácil quando ela tem alguma coisa para comparar, né? Então, primeiro, a primeira etapa da alfabetização, eu vou ensinar a criança a reconhecer o som. Então, eu vou fazer com que ela identifique o som das palavras que começam com A. Como que eu vou fazer isso? Abacaxi começa com A ou com I? Olha, eu vou repetir. Abacaxi. Ele me aponta o A. A resposta está válida. Então, eu vou fazendo isso com várias figuras diferentes. Passado isso, eu apresento a vogal pelo som, mais a imagem. Eu mostro a figura do avião. Qual o nome dessa figura? Ele vai falar avião. Se ele não tiver nenhuma dificuldade verbal, né? No caso do Lu, ele fala avião, mas isso eu já estou corrigindo, né? Avião. Mas ele me dá ainda a resposta avião, porque é uma coisa que ainda está... Ai, cadê as fonos? Que é uma... Não digo mania, mas exatamente. Porque a criança já está acostumada a falar dessa forma e ficou. Passado A e o I, a criança já está identificando o som, já está conseguindo fazer a relação certa com a imagem, com a figura. Eu venho com a letra escrita, para ele identificar qual é a grafia da letra. Passado a grafia da letra, aí ele vai para a escrita de fato. Porém, por que eu tenho que avaliar aquelas questões antes? Porque eu preciso que ele segure no lápis certo. Então, por que o psico, por que a TO trabalha movimento de pinça, não sei quantas vezes na semana? Porque eu preciso que a criança segure no lápis da forma correta. Porque como que eu vou querer que ele no futuro escreva em 2 linhas desse tamanho se ele segura na caneta assim? Não dá. Por isso que a gente trabalha muito em TO, por isso que trabalha muito na psicologia também, pega de pinça, levar um objeto, né, levar os grãos de um lado para o outro. Isso é muito importante na hora de escrever. Não só na hora de escrever, isso também é muito importante na hora dele pegar o garfo e espetar uma azeitona no prato para comer. Esses movimentos são as habilidades básicas, não só para a alfabetização, para a vida, né? Então tá, aprendi o A e o U. Depois que eu aprendi as vogais, eu vou para os encontros vocálicos. Ah, Jana, por que o encontro vocálico é importante? Porque quando ele perceber que se ele juntar o O com o I, vai formar a palavra oi. Que ele sabe escrever oi. E que oi é isso aqui, já fez sentido para ele. Ele vai falar, eu já sei escrever oi. A mesma coisa, ai.
Ele vai entender que A, do lado do I, forma AI, que é o som que eu faço quando eu bato meu joelho. Eu já sei escrever AI. Daí, para sílabas, flui. Passado isso, a gente vai para as consoantes. Eu ia mudar. A gente vai para as consoantes. E o ensino das consoantes é da mesma forma. Sempre iniciando pelo som, depois pela imagem, a figura e a letra escrita, né? Todas as letras do alfabeto a gente faz dessa forma. O único que a gente tem um pouquinho de dificuldade é a letra H, porque a letra H não tem som, né? Mas eu faço um barulho para fazer o H. Só que o H ele rouba o som da vogal que está do lado. E isso para a criança é um pouquinho de entender. Assim como também acontece quando a gente vai apresentar as sílabas complexas, que vem depois. Sílaba complexa é muito difícil para a criança. Como é que eu vou ensinar que? Olha o som, que. Se a gente for pelo som, é só a letra Q. Ou então, na hora da criança escrever, vocês podem reparar, ela vai escrever a letra Q do queijo e o E. Por que que tem aquele bendito U no meio? Não é? Isso é difícil até para gente que é adulto. Para que tem esse U? Para que inventaram de colocar esse U no meio? Não tinha necessidade, não é? Exatamente. X, CH, SS, são coisas da língua portuguesa, né, gente? Que é uma complicação. Mas, assim, isso para criança é muito difícil. Ah, mas meu filho já está na 4ª série e ainda escreve errado. Gente, tem gente na faculdade escrevendo errado, né? Então, assim, isso dá para ser corrigido quando a pessoa tem o hábito da leitura, porque quanto mais ela lê, ela vai olhar para a forma escrita da palavra, e quando ela tiver alguma dúvida, isso quem me ensinou foi minha avó, professora normalista. Ela fala, você está com dúvida de como escreve uma palavra. Você vai e escreve das formas que você acha. A que você bater o olho e achar que tá esquisito, não é, tá errado. A que você olhar e achar que tá certo, pode ter certeza que tá certo. Por quê? Se você já leu em algum lugar essa palavra, né? Então, é isso que acontece com nós adultos e com as crianças também. Nas sílabas complexas, então, depois que eu falei sobre as consoantes, vem as sequências de fonema, os fonemas com as sílabas, que são as famílias silábicas. Hoje em dia, a gente usa muito o método fônico, porque para a criança é mais fácil identificar a forma que ela escuta. Porém, algumas vezes acontece que a criança ela tem as fonos geralmente pedem o exame de DEPAC, né, para identificar se tem alguma alteração, porque a forma que ela escuta não é igual à minha, nem à sua. Dá alteração e aí esse método fonético para ela já não vai funcionar. Aí a gente volta no Caminho Suave de 1986, que também funcionava, né? Vamos aprender pelas famílias silábicas. Babebi, bobu, caco, cu, ceci, que eu não esqueço até hoje. Dessa forma funciona também. Não existe uma forma certa ou errada. Existe aquela forma que funciona para mim, que é diferente da forma que funciona para você, cada um tem o seu jeito individual de aprender, tá? Então, o método fônico, ele se provou mais eficaz com as crianças autistas. Porém, isso não é uma regra. Talvez com a Joana, ela aprenda da forma tradicional lá do Caminho Suave. Talvez ela aprenda da forma construtivista, né? Que aí você vai falando que também usa um pouquinho desse método fônico,
Mas é uma forma, assim, que a professora fala, a criança vai no achismo saudável, tá? Não da forma ruim. Passado isso, depois das sílabas complexas, que são essas benditas letras que a gente não tinha que ter no alfabeto, mas tem. Aí vem os conceitos de gramática, a base, né? Então, assim, verbo, substantivo, adjetivo, antônimo, sinônimo, ele começa a aprender essas coisinhas, mas isso aqui pode ser que ele aprenda tudo isso em 1 ano. Pode ser que ele demore 3 anos para adquirir esse conteúdo. Isso faz diferença? Para mim, não faz nenhuma diferença. O que importa para mim é que quando eu terminar o meu trabalho, no dia, eu fale, olha, hoje a Joana, cara, ela reconheceu a vogal A. Ela conseguiu diferenciar o som do A e do I. Para mim é o que vale. Então, não importa se vai demorar 1 ano, 1 mês, ou se essa criança vai levar 5 anos para concluir essa segunda etapa. O importa é que ela consegue, que ela conseguiu. Ah, Jana, e se não conseguir? Existem outras formas. Não é porque dessa forma ela não conseguiu, que talvez ela não consiga se alfabetizar com aquele jeitinho que os pais encontraram. Da criança soletrar apontando as letras no nome. Ele sabe escrever? Sabe, ele escreve apontando. Se ele tivesse um tablet na mão, provavelmente ele digitaria a palavra que ele quer. E não tem um recurso que a criança digita e fala a palavra. Ela digita a frase e aí o computador fala, quero beber água, quero ir embora. Ela é alfabetizada? É. Então, para mim, não importa como, mas importa que ela consiga. De que jeito? Não interessa o jeito. O que me interessa é que ela vai conseguir. Vai demorar 1 ano, 2, 4, não interessa. Interessa que, de pouquinho em pouquinho, essa criança vai conquistando uma evolução a cada dia. Tem crianças que vão conseguir mais rápido? Tem. Tem crianças que vão demorar? Sim. Isso importa para você? Não. O que me importa é que essa criança consiga um dia, ela tá andando no metrô, ela for uma pessoa de 34 anos, ela tá andando no metrô e ela vai olhar lá. Corinthians e Itaquera, Barra Funda. Não, eu vou assistir jogo hoje no Palmeiras, então eu tenho que ir para Barra Funda. Então, ela vai olhar a placa, ela vai se direcionar, ela vai pegar o metrô para o lado certo. E ela não vai precisar pedir para alguém, pode me falar para que lado que eu vou? Não, ela vai ter essa habilidade de ir para onde ela quer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E é isso que a gente busca numa pessoa, numa criança autista. Que ela consiga ter uma vida onde ela não necessite tanto de suporte, seja ele qual for. Passada a segunda etapa. Aí vem a terceira etapa, que já é uma etapa mais complexa, que isso provavelmente vai ser numa criança atípica, por volta da 5ª, 6ª série. E tem crianças que na 7ª que ainda não conseguem fazer uma redação, por exemplo. Então, assim, o processo de construção textual, que é aquilo que a gente aprendia na escola, a elaborar uma redação. A gente começava a aprender a fazer a redação na 1ª série, vocês lembram? Que a professora ensinava assim, olha, o tema é circo. Você tem que inventar uma história sobre o circo. Então, aí você contava para a pro. Hoje eu fui no circo e tinha palhaço, mágico e bailarina. Você fez um texto? Fez. Você ditou, a professora copiou. E qual é o nome da sua história? Um dia no circo, pronto, você fez uma redação. Então, a criança ela começa isso desde o 1º ano.
Só que isso vai se aperfeiçoando, vai aprimorando conforme os anos vão passando. Então, vamos para o processo de construção textual. Conceitos gramaticais mais sofisticados, que é quando começa aquela conjugação de verbo, né? Que eu não vou lembrar, o transitivo do indicativo do pretérito passado perfeito, que a gente sabe usar, a gente não sabe a regra. Mas quando a gente tem que formar uma frase e falar algo, né, fazê-lo, a gente consegue elaborar uma frase e utilizar. A gente só não lembra se é do passado, do pretérito passado, do futuro. Mas a gente consegue elaborar uma frase e utilizar a forma correta do verbo. Interpretação de texto, produções de escrita. Interpretação de texto foi isso que eu falei. Ele lê uma placa e ele conseguir se direcionar para onde ele quer ir através da leitura da placa. Ou ele pegar uma receita de bolo e ele conseguir ler. Então, para fazer o bolo, vão 3 ovos, 2 xícaras de farinha. Ele conseguir ler, entender o que ele está lendo e ele realizar aquela receita, tá? Então, a interpretação de texto vale para isso também. Não é só para responder aquela prova de português. Não, eu vou usar a interpretação de texto para tudo. Para ler a bula do remédio, né? Ou a receita médica. O médico mandou eu tomar 2 comprimidos a cada 12 horas. Então, ele lê que está escrito na receita, 2 comprimidos a cada 12 horas. E ele entender o que está escrito na receita. Isso também é interpretação de texto. E para finalizar, eu trouxe para vocês uma frase que eu acho muito bonita, que é do Augusto Cury. E serve muito para a educação, mas eu vejo que vale muito para a população TEA. Então, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, o que me interessa não é quanto tempo vai levar. O que me interessa é se a criança vai conseguir. De que forma, de que jeito, não me interessa. Se eu souber fazer, se eu fizer com dedicação, atenção, amor, então, com a paciência, com o tempo, a gente colhe. Tá bom? E agora eu queria deixar aberto, se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudá-las, fiquem à vontade. Oi, Olá. deixa eu te perguntar. O que você acha quando se usa, por exemplo, um tablet com um programa onde mostram letras, figuras, algo educativo, algo que tem uma função? Você acha válido ou interfere? Porque eles pedem para tirar as telas das crianças, mas existem programas e programas que se apresentam nas telas, né? Então, eu queria saber a sua opinião, se é válido um pouco por dia, ou é melhor nem tentar, porque aí é uma abordagem diferente que se usa nesses que passam nas telas, né, na internet. Então, eu queria saber a sua opinião. No caso de um aplicativo onde vai servir de comunicação alternativa, é válido, né? E a gente fala muito do uso de tela, mas hoje em dia é uma realidade, né? Por mais que a gente tente reduzir o tempo de tela das crianças, é humanamente impossível falar, eu não deixo meu filho mexer no celular, eu não deixo brincar. Deixa. Eu sei que deixa, porque eu deixo, né? Mas assim, tem joguinhos, isso que a Sara falou do aplicativo de comunicação alternativa, ele vai ajudar a criança sim, porque através ele vai apontar para mim, não quero. Ele não consegue verbalizar, mas ele consegue me mostrar que ele não quer comer agora.
ou ele consegue me mostrar que ele quer sair. Então, ele está se comunicando através do aplicativo, para mim tá ótimo. Tem algumas crianças que a gente coloca a prancha como uso de comunicação alternativa, até para estimular a criança a falar. Porque a gente observa que a criança, ela verbaliza alguns sons, então a gente tem que tentar transformar esses sons em palavras que a gente compreenda. Então a criança, ela está apontando para mim, ela está apontando um copo de água e ela está verbalizando o som A. Ela está indicando para mim que ela quer água. Então aí o que eu vou fazer? Você quer beber água? É água que você quer? Ele vai balançar a cabeça, vai indicar com um positivo, ou vai apontar a palavra sim. Então, assim, isso pode ser um estímulo para a criança fale, pode. Assim como eu também já vi casos de pessoas utilizando a Libras como comunicação alternativa. E não quer dizer que a criança não fale, mas foi aprendendo os sinais, a língua de sinais, que ele conseguiu um dia no hospital falar para o pai dele, João P. quer água. Foi fazendo o sinal e falando. Por quê? Porque na terapia as terapeutas utilizavam isso, a linguagem de sinais mais a voz. E um dia no hospital ele saiu, João Pedro quer água. Então tudo é estímulo. Quanto mais, não interessa se ele é de celular, se ele é na língua de sinais, ou se é só com a prancha, que é a pasta, né, que tem as imagens. Se estiver sendo estimulante para alguma criança, um exemplo muito bobo. Quando eu era professora, eu tive uma aluna, ela tinha 2 anos, e ela falava assim, e eu olhava e falei, gente, não é possível, a Cora tem alguma coisa. E ela não falava, ela só ficava... Avaliei, né? Porque a professora, a gente vai observando, vai avaliando. Aí chegou lá para Maia, eu falei, não, eu preciso chamar essa mãe. Preciso conversar com essa mãe, eu preciso entender o porquê que a Cora fala assim. Porque foi o primeiro ano pós-pandemia. Então, as crianças com 2, 3 anos, elas tinham muita dificuldade em falar direito. Elas falavam muito errado. Por quê? Porque desde que eles nasceram, eles conviveram com pessoas falando assim. Como que eu vou entender alguém que fala assim comigo? Eu não estou vendo a boca dessa pessoa mexer por causa da máscara. Então isso trouxe para algumas crianças sérios problemas, mas que indo na escola, parando de usar a máscara, observando, fazendo fono, que foi o caso para algumas crianças, isso a gente conseguiu resolver. Cheguei e pedi para falar com a mãe da Cora. Mãe, queria entender por que a Cora está assim, assim, assado. E comecei a fazer uma entrevista com a mãe. Eu falei, tá, mas o que a Cora assiste, né? O que a Cora faz quando está em casa? Ah, ela assiste muito desenho. Qual desenho? Mônica Toy-Toy. Eu falei, agora eu sei porque a Cora fala assim. Porque a Mônica Toy-Toy fala assim. Eu falei, mãe, vamos pôr a Mônica normal pra Cora assistir? Juro pra vocês, 2 semanas essa menina parecia um papagaio. Ela falava tudo. Por quê? Porque a menina ficava igual o Pocoyo, né? Igual tem um outro desenho que se chama Pingu, que é um pinguinzinho, que também fala desse jeito. Porque a criança, ela aprende por imitação. Então, ela tá vendo o personagem falando mini, ela vai aprender a falar mini, e ela acha que ela tá falando certo. E não tá. Então, por que um desenho, às vezes, pode ser estimulante para uma criança, principalmente para uma criança TEA, e se ela tiver hiperfoco naquele personagem, ainda mais.
Porque ela vai ver, o personagem vai ser um estímulo para ela falar. Eu tenho paciente aqui que ela só fala a ecolalia e a ecolalia dela é música. Então, o que agora eu estou tentando fazer? Eu estou tentando transformar as frases da música para que ela consiga demonstrar o que ela quer através de uma frase de uma música. Usar a ecolalia de uma forma funcional. Estou tentando. Ainda não consegui. Mas é válido, desde que seja estimulante para a criança, né? Não ficar... ela vai assistir um vídeo legal, tal, mas se for para ver Mônica Toy Toy, esquece. Aí não tem nada de bom, não. Mais alguém? Não? Então é isso, obrigada. Queria agradecer muito, agradecer vocês pela oportunidade. Obrigada.